pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Mas na verdade é só aparência. Qual é o jejum que realmente agrada ao Senhor? Esse é um tema bem polêmico, né? Bem procurado também entre os novos cristãos, os cristãos que querem um pouco mais de maturidade, de profundidade no Senhor. Quando eu fiz um jejum de alguns dias, muitas pessoas me perguntaram em um vídeo lá no TikTok como eu havia feito, como era, né, para contar mais detalhes sobre o jejum. E esses últimos dias eu tenho aprendido sobre o jejum de forma mais profunda, o jejum que agrada realmente ao Senhor. E eu encontrei em Isaías 58. Isaías é um livro extremamente profético, é um dos meus livros favoritos da Bíblia. Eu já disse aqui que Salmos também, mas Isaías tá ali, ó, par a par. Lucas também. Então, se você ama a palavra do Senhor, eu animo você. E se você ainda não ama a palavra do Senhor, leia que você vai começar a amar, tá? Tá, vamos lá. Ele fala assim, olha, o jejum que desejo não é este, soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas de jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo jugo. O profeta está explicando como realmente o Senhor deseja que seja o nosso jejum. Anteriormente, no início do versículo, ele fala assim, ó, gritem alto, não se contenham, levante a voz como trombeta, anuncie o meu povo a rebelião dele. A comunidade de Jacó, os seus pecados, pois dia a dia me procuram, parecem desejosos de conhecer os meus caminhos. Como se fossem uma nação que faz o que é reto e que não abandonou os mandamentos do seu Deus. Então aqui, o profeta está dizendo, eles buscam, têm aparência de bem, mas na verdade não faz bem algum. Eles buscam, têm aparência de que busca o meu Espírito Santo, a minha presença, de que anelam a transformação no seu interior, mas na verdade é só aparência. Eles só fazem rituais, né? Eles são meramente religiosos e estão buscando fazer a prática do que aquilo que eles acham que é aquilo que eu quero. Então ele fala assim com grande dor no coração. Eu vejo que realmente ele está assim entre a ira e a tristeza, sabe? Porque realmente ele está dizendo que o pessoal é hipócrita, né? Que eles não buscam o Senhor de todo o seu coração, senão que fazem do jeito que eles acham que eles pensam que é agradável, mas Deus não quer isso. Ele tem uma forma de fazer as suas coisas, de buscar a Ele. Existe uma forma e Ele nos ensina através da palavra. 58:3, eu vou ler agora. Porque jejuamos, dizem, e não o viste? Porque nos humilhamos e não reparastes? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa. Gente, isso realmente impactou meu coração, porque muitas vezes a gente nós temos aprendido hoje em dia de que o jejum, ele deve ser um hábito na nossa vida. E eu acredito que é uma prática realmente espiritual que nós devemos ter, né? Porque o Jesus nos ensina que nós devemos jejuar para buscar a presença do Espírito Santo cada vez mais, para buscar ser mais sensível a Ele. Mas nós temos que analisar as nossas condutas nesse momento de jejum. Porque, para quem não sabe, o jejum é a abstinência de alimento, tá? Normalmente a Bíblia refere-se ao jejum de abstinência de alimento total, né? Quando Jesus foi lá pro deserto e ficou 40 dias, ele ficou sem comida. Moisés também. Depois hoje em dia nós implementamos o jejum de Daniel, que quando Daniel ele ficou 21 dias em abstinência, na verdade, Daniel ele teve uma vida de jejum, porque jejum, né, entre aspas, de abstinência das comidas dos banquetes dos reis. Então ele tinha uma vida devota ao Senhor, uma vida consagrada ao Senhor, de prazeres momentâneos, de prazeres que outras pessoas do reino onde ele estava na Babilônia tinham, mas ele se abstinha porque ele queria ter essa comunhão de intimidade, essa devoção ao Senhor plena. E voltando aqui a Isaías, né? Então ele fala isso, ele fala, vocês jejuam, estão em abstinência de comida, né? Muitas vezes estão ali fraco, porque se a gente não come, a gente não tem energia, então o nosso corpo fica fraco mesmo.
Mas os seus corações estão distantes porque vocês seguem fazendo o que é errado, o que é mal, como exigindo muito dos seus funcionários, brigando, né, com a sua família, com os funcionários, com quem seja. Mas aqui especificamente nesse versículo ele fala sobre isso, vocês continuam tendo condutas que não agradam ao Senhor. Então acaba sendo um jejum em vão. E não quer dizer que Deus ele não entende que nós estamos num processo de transformação, não é isso. É que eles faziam isso com frequência e eles não tinham quebrantamento do Espírito Santo, do arrependimento, para que isso fosse transformado. Então o coração deles estavam cativos, endurecidos, e eles seguiam fazendo essa prática como se aquilo fosse bom e agradável aos olhos do Senhor. E na verdade estava, tanto faz, tanto fez. Não estava subindo aos céus essa adoração de consagração ao Senhor. No versículo mais abaixo ele fala: em brigas de socos brutais, vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto céu. Será esse o jejum que escolhi, que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um jugo e se deite sobre o pano de saco e cinzas? Então, um dia em silêncio, ninguém fala nada, ele se humilha, ele chora, ele ora, tará, mas isso não tem uma transformação genuína no seu coração, no seu íntimo. Então, quando ele termina o jejum, a época de jejum, ele volta a fazer as mesmas práticas. Entende? Ele volta a fazer de novo o que ele fazia. E isso não mostra que o jejum dele não foi escutado nos céus. O jejum dele não serviu de nada, porque não gerou arrependimento no coração dele. E o nosso jejum é para que o Espírito Santo abra os nossos olhos e nos faça mais sensível ao seu toque, ao seu discernimento, aquilo que nós precisamos melhorar. Para isso serve o jejum. Então, por isso que Deus depois fala: o jejum que desejo não é este. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos. Gente, quando nós estamos em pecado, quando o pecado nos está escravizando, quando nós somos dominados pela carne, nós vivemos oprimidos, nós vivemos em jugo, em injustiça. E jugo é viver aprisionado, tá? Com um jugo pesado, com uma carga pesada. E é isso que o Senhor quer nos libertar através do jejum, né? Com o jejum, né? Não é algo que você vai fazer, vai ser instantâneo, não. É um meio, né? É uma forma de fazermos que nós sejamos mais sensíveis ao toque dele. A direção que ele nos vai fazer para libertar, para chegar enfim à libertação. Então ele tira as escamas dos nossos olhos através do jejum, e aí vem o arrependimento, vem a transformação de vida, né? Transformação de direção. Segue dizendo: não seria partilhar a sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou? Então, ele está dizendo aqui para nós que o jejum ele tem que gerar tudo isso, ele tem que gerar empatia no nosso coração, ele tem que gerar misericórdia, ele tem que fazer com que os nossos olhos se abram que existe além da nossa fome, existe muito mais do que só nós. Existem outras pessoas que estão famintas também. E talvez não seja só no natural, seja no espiritual também. Então, você está sendo farto lá da palavra do Senhor, mas você não está nem aí para as pessoas que não têm o conhecimento, né? Aqueles que estão ainda em jugo, estão em escravidão pelo pecado, e você não faz nada, você fica indiferente. Isso também é um coração que está sendo escravo do pecado, né? Nós estamos sendo indiferentes àquilo que tanto faz com que o coração do Senhor se quebre. Tiro no que você encontrou e não recusar ajudar ao próximo. Então aqui fala claramente, né? Muitas vezes nós vemos o nosso próximo, pessoas que estão chegando na fé e estão no processo de transformação, são um pouco mais bebês, tem que ser um pouco mais cuidado. E até mesmo os mais antigos, todo mundo necessita da misericórdia do Senhor. Todos nós estamos em processo de transformação, em processo de melhoria, né, no Espírito Santo, através do Espírito Santo. Então, o jejum ele tem que gerar em nós um coração como o de Jesus, um coração humilde, um coração
sensível, sincero, um coração verdadeiro, um coração amoroso, um coração que vê a dificuldade do próximo e não julga e não humilha o nosso próximo, não nos fazemos sentir melhor do que eles, mas sim iguais a eles, porque a gente tem outros pecados, né? Sempre haverá coisas até que Jesus volte que nós precisamos ser transformados. Então não existe um mais pecador do que o outro, não, existe uns que conhecem melhor a misericórdia de Deus e se humilham, porque esse versículo me faz lembrar muito sobre Deus não deseja sacrifícios do homem. Ele deseja muito mais um coração quebrantado e humilhado na sua presença. Então, de nada nos serve viver de jejum, né? Fazer 30 dias de jejum, 21 dias de jejum, sem comida, sem nada. E depois que sair desse período, não mudar nada. Não mudar nada. Os hábitos seguir o mesmo. Você seguir sendo injusto com as pessoas, você seguir sendo o mesmo com a sua família, você seguir sendo a mesma pessoa com os seus amigos, você seguir sendo indiferente àquilo que o Senhor está te pedindo. Se você eliminar do seu meio o jugo opressor e o dedo acusador e a falsidade do falar, se com renúncia própria você beneficiar os famintos e satisfazer o anseio dos aflitos, então a sua luz despontará nas trevas e a sua noite será como meio-dia. O Senhor o guiará constantemente, satisfará os seus desejos numa terra ressequida pelo sol e fortalecerá os seus ossos. Poderoso, né? Poderoso. Eu entendo, irmãos, que é um desafio, né? Eu não venho aqui a ser hipócrita. Não venho aqui dizer como alguém que, nossa, essa daí já é santa, essa já alcançou o pleno conhecimento. Eu sou igual Paulo, entendeu? Eu tô pregando e tô levando chibatada do Senhor. Por quê? Porque esse é o coração que Deus quer, um coração contrito e humilhado na presença dele, que nós reconhecemos de que nós ainda não alcançamos a perfeição. Nós necessitamos dele, necessitamos sim se importar com o próximo, se importar com a dificuldade do nosso próximo. Se você, com renúncia própria, você beneficiar os famintos, ou seja, se nós deixarmos de olhar tanto para nós, o nosso só nós, e ajudar o nosso próximo, aí então a nossa luz vai resplandecer. Acho que esse é o caminho para que nós alcancemos realmente a satisfação do Senhor, a satisfação do Senhor em nós e aplicamos o jejum que Ele quer, o jejum agradável às suas narinas, e é ajudar os nossos amigos, o nosso próximo, mudar a nossa conduta, descer a luz, como o sol do meio-dia. Só então nós realmente vamos ser como Jesus, porque Ele é abnegado de prazeres, de honra, de glória. Ele deu a sua vida por nós, e quem somos nós para fazer diferente, né? Pensar que nós somos o centro da história. Não, nós não somos os protagonistas da nossa história, como diz hoje em dia, né? É claro que o Senhor Ele não anula quem somos, não é isso, não é esse o desejo de Jesus, mas Ele quer ser o centro de todas as coisas. Ele é glorioso, Ele quer ser, não, Ele é o centro de todas as coisas, e quando Ele é o centro, nós nos parecemos mais com Ele, então nós realmente vamos o glorificar, realmente ser transformados pelo Senhor através do jejum, esse jejum que agrada ao Senhor, que seja aplicado na nossa vida todos os dias, e é isso. Deus abençoe.